Olá pessoal, boa noite a todos. Que a paz, a luz e o amor do nosso amado esteja aqui, presente, firme e forte. Como eu sempre digo, o momento que a gente vai aqui vivenciar é uma parte da nossa vida. Mas ela vai representar como um marco, uma grande força, uma grande mudança, uma grande influência na nossa vida. Nesse momento que a nossa estrada, né, está tendo, nos dando essa possibilidade, dessa pequena parte da nossa estrada, nós estarmos caminhando juntos, o Cristo estará conosco, estará de mãos dadas conosco. Meus amigos, a gente vivenciou tantos... Obrigado. Foi lá, obrigado. A gente vivenciou já tantas coisas nesse laboratório que é o Ser Clarencio, nesses 26 anos, que a gente precisava realmente buscar as compreensões, né? Os porquês de determinados fatos estarem acontecendo. A gente analisar por que aconteceu, de que forma aconteceu, qual a causa, qual o instrumento, qual a sensibilidade que foi utilizado para aquilo acontecer. E a gente percebe o quanto as passividades que nós temos, porque todos nós temos uma passividade que através da nossa psicofonia a gente sente os reflexos que vêm de fora, todos, somente mães, porque tem toda essa possibilidade, né, de ser instrumento, né, para outros companheiros passarem por ela. Então o sentir, o despertar realmente aquela comunicação com aquele ser, a responsabilidade de uma mãe pelo filho, pela uma criança, né, pela necessidade de um espírito estar vindo para ter uma condição do seu desenvolvimento espiritual, e essa mãe, como missionária, como missão que teve, né, ela desperta essa passividade, desperta essa condição de sentir. E a gente vê, meus amigos, diante de todas essas passividades que muitas vezes são afloradas, e muitos de nós ainda não temos uma compreensão exata disso, apenas sentimos, ouvimos vozes, sentimos, né, sentimos determinadas situações que não fazem parte do que acreditamos, do que desejamos, mas estamos sentindo. Às vezes raiva que vem sem uma causa de estar sentindo aquela raiva, aquele incômodo que é de repente, não é? Aquela melancolia que vem, e muitos não sabem, muitos vão para os medicamentos, muitos acabam, né, prejudicando os seus relacionamentos, muitos acabam se perturbando ainda mais. Na verdade, todas essas facilidades que nós temos de ter a comunicação do externo para, né, uma facilidade a gente sentir na nossa mente, sentir no nosso corpo. E a gente, nesses 26 anos, a gente vai buscando a compreensão por que determinada coisa aconteceu. Como lá atrás, né, que minha casa não estava bem, não estava em paz, meus meninos tudo pequenos, mas uma confusão dentro de casa, sabe, de repente tudo tenso, de repente a gente está bem, daqui a pouco não está bem, é doença que vem. Quando eu percebi que era a pessoa que vinha de fora para trabalhar na minha casa, que vivia tinha uma convivência, um relacionamento familiar muito agressivo, onde ela vivia, quando eu percebi que era através da empregada que causava todo aquele
naquela confusão dentro da minha casa. Antes dela chegar, eu determinei que todo tipo de força que estivesse com ela fora do bem, de baixa vibração, que não entrasse, que criasse um obstáculo para essas energias pesadas não entrarem. Ela, depois de 2 anos trabalhando comigo, né, no outro dia ela pediu demissão, porque certamente eles disseram: se nós não podemos entrar, então você não entra, você não fica. E demissão, foi trabalhar num bar. Então, diante das afinidades que tinha, né? Então a gente vai compreendendo o porquê das situações. A gente vê, né, inclusive na TV, casais que estão 30 anos juntos, 25 anos juntos, e de repente começa uma discussão, uma briga, começam a um agredir o outro, daqui a pouco estão falando um do outro, acabou. Os 25 anos não valeram de nada, não é? Será que não tem alguma influência aí? Com certeza. Talvez não uma, mas muitas, não é? Então, diante desses 26 anos, a gente percebeu o quanto a nossa passividade, ela consegue criar comunicações e facilidade de relacionamentos daquilo que a gente não vê. Quando a gente começa a perceber isso, a gente já começa a encaminhar. A gente já sente aquelas mudanças, já sente aquele mal-estar. Se a gente for fazer uma introspecção, uma respiração, colocar uma música tranquila, você vai sentir que tem alguma coisa vibrando com você. Parece coisa de doido, mas é assim que funciona. Se o próprio Mestre Jesus, né, disse: se afaste dela, e a sogra de Pedro automaticamente melhorou, imediatamente. Automaticamente houve uma melhora. Se ele disse para aquele que era perturbado, né, aquele que vivia, né, sendo acorrentado, aquele que vivia pelos cemitérios, naquela quantidade grande de perturbação com ele, ele disse: deixe-o, e ele ficou bem. Será que a gente não poderia ter um pouquinho de atenção para momentos de nervosismo, de tensão, de aborrecimento? Às vezes vem até umas coisas na sua cabeça que você quer largar tudo, você quer abandonar tudo. Eu digo isso a vocês, né, para que vocês se atentem, porque os jovens que estão por aí estão muito vulneráveis. Os jovens estão muito vulneráveis. Precisamos despertar, ajudar no despertar dessa espiritualidade, a espiritualidade da humanidade. E a espiritualidade da humanidade é dizer: humanidade, olha a realidade que a gente não enxerga e a gente vive, porque estar no corpo, meus amigos, é uma condição de desenvolvimento, né? São questões subjetivas de cada uma de nós. Vim como pai, vim como mãe, vim como filho, vim como empresário, vim como um ator, vim como um médico, vim de formas com as energias que você precisa vir. É interessante, eu vi isso claramente. Uma pessoa durante a vida toda sempre teve dificuldades, era sempre trabalho, tinha que se envolver, era a força da casa, caía, né? Aquele rebuliço, os filhos, um preso, né? Solto, o outro preso, a outra some. Uma vida, um reboliço dentro de casa, e a mãe sempre ali, né? O marido com as suas próprias dificuldades, o marido ainda com energia pesada, e ela sempre ali, né? Aquela dificuldade, mas ela trabalhando e dando exemplo. Hoje todos praticamente estão casados. O marido, ele mudou porque ele encontrou o trabalho certo, ele mudou, a energia dele ficou suave. E toda essa dificuldade que ela passou na vida toda, o marido depois acaba desencarnando bem, porque ele teve um avanço, e tudo por causa dela. Os filhos casaram depois desses
né, desses fatos difíceis de ter dentro de um lar, né, da filha, mas todos casaram, estão bem. E ele desencarna e vem tudo para a mão dela, os valores do fundo de garantia, os valores da pensão, os valores da indenização, e a pessoa começa a se perder, começa a mudar os valores. Vocês percebem que a energia não era para vir energia de prosperidade financeira? Muitos, como eu digo, que às vezes estão puxando carrinho por aí, puxando carroça, né, pegando recicláveis. Se a gente olhar o passado, já foram milionários, já foram poderosos, vem com essa, de certa forma, essa dificuldade financeira, porque ele não pode se perder. Ele não pode se perder diante da oportunidade que é a nossa reencarnação, de essa oportunidade de estar no corpo. Então, cada um de nós tem a sua própria subjetividade, aspectos subjetivos de desenvolvimento, mas nós todos temos um lado, né, único, que é o nosso lado objetivo, que é uma objetividade do desenvolvimento, despertar, a libertação de cada um de nós, de valores pequenos, de valores, né, provisórios, de valores utópicos, para que a gente tenha essa compreensão de espiritualidade, de realidade, essa compreensão divina, essa força, essa essência de cada um de nós, que é a divindade. Então, estar no corpo tem um valor muito grande. Mas por que, de certa forma, nós estamos vivenciando, né, situações hoje tão perigosas? Já vivenciamos isso? Já tivemos pouco tempo a escravidão dos índios, escravidão dos negros, escravidão das mulheres, escravidão de raças, não é? Absurdos, mas tivemos onde um povo, né, invadia, uma nação invadia a outra, exterminava, tivemos guerras, tivemos o nazismo aí, que foi uma coisa, sabe, tão nefasta, mas tivemos. Existem causas para que a gente poder entender por que o nazismo realmente despertou essa raiva contra os judeus, esse ódio contra os ciganos, essa pretensão de que é uma raça, não é uma raça melhor do que as outras. A gente sabe que o mal do nosso planeta são as chagas do egoísmo, são as chagas, olha, apagou de novo, não acendeu de novo. São as chagas do egoísmo e do orgulho, que ainda, de certa forma, faz com que a sociedade esteja fragilizada, esteja fragmentada. A fraternidade, ela é uma energia que não só faz com que você crie uma comunicação, né, com as mentes da luz, os companheiros que já estão, né, completamente desprendidos de sentimentos mundanos. A fraternidade nos faz essa ligação, porque passamos a ser instrumentos na terra de Deus. E a fraternidade não só cria isso, mas ela nos dá uma proteção muito grande. Está aqui o nosso amigo Robson, não é, Robson? Que durante toda a pandemia, enquanto os 4.000 e poucos morriam no Brasil por causa da pandemia, enquanto o mundo todo tinha um temor, o medo de morrer, ele e o grupo dele, em torno de 12, 15,
faziam as refeições, começaram com 20, chegaram a 3.500 durante toda a pandemia. E os moradores em situação de rua vinham e falavam: meu pai, deixa aqui, dá aqui um abraço. Pandemia. E nenhum deles pegaram Covid, não é, Robson? Estou mentindo, está aqui o Robson. Nenhum deles pegou. Quando começou a pandemia, a primeira coisa que nós tivemos que fechar, porque fizemos uma reforma aqui, criamos um evangelho diário, passamos a dar consulta por telefone, né? Fizemos o estudo com todos os trabalhadores às quintas-feiras, de março de 2020 até dezembro de 2021, fizemos todas as quintas-feiras estudos, toda quinta-feira através, né, da plataforma Zoom, né? E nós criamos uma proteção, uma força de proteção. Quando foi em outubro de 2020, nós já estávamos aqui atendendo pessoas, fazendo trabalho aqui de tantos e tantos nomes. Quando começou 2021, estávamos aqui atuando com muita gente, né, abrindo a porta, deixando muita gente atendendo. Eram sonhos e sonhos, a noite toda sonhos de tratamento, de cuidado, que o mundo precisava de tudo isso. Diante de tudo que nós vivenciamos no planeta Terra, durante tudo isso que nós, de certa forma, tivemos revoluções, nós estamos hoje muito mais preparados. Mas, diante de todo o desenvolvimento, né, tecnológico, digital, o mundo ainda não acompanhou todo esse aprimoramento. O mundo não acompanhou em questões morais. Hoje, utilizam-se também de tecnologia para conduzir muitas almas ao erro, induzir muitas almas ao erro. Eles utilizam através de técnicas, pode perceber que vem intelectuais criando vírus onde você é pego, né, seja no celular, seja no computador. A gente tem que ficar muito atento. Então se utiliza do outro lado também, mas a atenção de Deus está em cada filho. A atenção desse arquiteto bendito, em que tem cada um dos filhos um registro. Tem um registro, um acompanhamento. Seja quem está já desprendido, seja quem está, né, nas lições de casa aqui no corpo, seja o espírito caído, todos estão sendo muito bem acompanhados. E vai haver, companheiros, vai haver uma grande força vibrando e mudando a ligação, a energia, a vibração do planeta. Vai haver. E talvez todos nós que estejamos hoje nesse despertar, porque se estamos aqui mesmo, você primeira vez, não está à toa. Já despertou em você esse interesse, essa vontade, essa busca. E seremos todos nós responsáveis para esse trabalho de mudança, de transformação. Os jovens precisam sim ser olhados. Os jovens precisam de uma palavra, precisam de um carinho, precisam de um amor, precisam de um encaminhamento. Sejam nós que estejamos aqui fisicamente, sejam todos aqueles que estão nas assembleias espirituais, sejam aqueles que vieram para os tratamentos de ambos os lados, ou que venham, né, interessados para ajudar alguém que está à distância, que todos sejam alcançados. Porque essa vibração poderosa, em que as fraternidades se unam, estão unidas para a libertação, a cura, a conscientização e o despertar do amor, nós todos fazemos parte. Todos nós fazemos parte. E diante dessa bendita possibilidade da nossa passividade de comunicação, que a gente possa ficar atentos, porque, meus amigos, as coisas são muito mais simples, muito mais fáceis. Sexta para sábado,
tivemos aí, Cristiano, né, o desencarne do nosso engenheiro aqui, que construiu os 3 prédios. Os 3 prédios ele construiu, mas ele vinha em situações difíceis já, né, de luta para se desapegar, não conseguia. Diante de tanto envolvimento que tinha, não conseguia. Não conseguiu. Já vinha perdendo os dedos, né, parte do corpo por causa da diabetes, de problemas, e desencarnou de sexta para sábado. O velório dele foi ontem das 9 às 11. E exatamente meio-dia e meio para 1h, ele se manifesta na minha casa. E isso, como o meu amigo está aqui e confirmou, o que eu digo para vocês vai ser só a verdade. Como meu irmão se manifestou uma semana depois, como meu pai se manifestou depois de 30 anos, como tantos e tantos que tiveram, até o menino Vitor, trabalhador da casa, que desencarnou pouco tempo, num sábado para o domingo, a 1h, através de uma batida do carro, quando foi 5h da manhã, lá na casa da avó, ele se manifestou. Por quê? Porque a gente utiliza a passividade, a gente utiliza a psicofonia. Imagine vocês a quantidade de igrejas evangélicas, católicas, templos que soubessem utilizar a psicofonia dessa forma, dos seus trabalhadores, não é? Dos seus obreiros. Imagine o que iria acontecer, porque quando dá essa condição dele, né, que está fora do corpo, mas inconsciente e perturbado, quando ele tem essa condição, você envolve, tranquiliza, acalma, tira as dores, os trabalhadores fortemente ali, e você encaminha. Por isso é o que eu digo, e vocês vão ver eu afirmar várias vezes: a doutrina espírita não é religião. A doutrina espírita foi dogmatizada por quem já tinha o vício do dogma. Nós tivemos aí 15 séculos, né, sobre a ingerência da visão da igreja, através do livro, através das obras lá de Santo Agostinho, na Cidade de Deus, que dizia que a Terra era o centro de tudo, que lá em cima estava Deus. A Terra, quem tinha o poder, quem representava Deus na Terra era a igreja. E nesses 15 séculos, dogmatizados ficou a humanidade. E aí, para sair desse dogma é difícil. Vem toda uma orientação através de estudantes, cientistas, pesquisadores. Começaram a fazer a pesquisa e viram as manifestações, sentiram presença, receberam todas as comunicações, mas aí tinha os dogmatizados que dogmatizaram a doutrina espírita e ficou fragmentado. Grupos espíritas como se fossem grupos, quando a doutrina espírita pertence à humanidade. É igual a física quântica. Ela pertence só à escola de Copenhague, porque eles que desenvolveram, pertence a eles? Não, pertence à humanidade. Porque a física quântica nada mais do que foi uma coisa natural que foi descoberta. A doutrina espírita foi descoberta, sensibilidades mediúnicas foram mostradas, então pertence à humanidade. Então todas as igrejas evangélicas, católicas, templos budistas, terreiros que já fazendo esse trabalho, utilizando a passividade, a psicofonia de forma adequada e principalmente se utilizarem inclusive essas técnicas da cromoterapia, fariam trabalhos de libertação, encaminhamento e cura. O recado está dado. Portanto, meus amigos, que a gente desenvolva no jovem, nas crianças, em todos os cantos, a espiritualidade,
que é a possibilidade de você buscar, utilizar suas percepções, entender as realidades, saber o seu passado, saber realmente o que seu passado, ter contatos com o seu passado através de sonhos, através de orientação. Não em terapeutas que fazem trabalho de regressão, que eu acho muito perigoso, principalmente se não tiver uma noção de espiritualidade. Espiritualidade nossa, nós vamos entendendo o nosso passado, vamos fortalecendo o nosso presente e sabendo o que nós queremos no futuro. Cada palavra nossa é uma informação que a gente coloca no mundo. Isso é espiritualidade, é realidade. Saber realmente invocar as forças e dar o comando é espiritualidade, é a força na realidade que você pode agir. E muitos fazem de uma maneira muito negativa sem saber, não é? Invocam e conduz. Às vezes você está com um anel, pum, quebra até um anel, né? Invoca a energia de maneira errada. Então, são as nossas forças espirituais com consciência que a gente pode conduzir. E os nossos jovens precisam entender isso. Precisam saber por que eles estão aqui, o que eles precisam aprender. E quando você dá uma consciência, um entendimento, você consegue fazê-lo, pelo menos enxergar, né, o compromisso espiritual, o compromisso de vida. Que Deus abençoe, fortaleça, anime, cuide de cada um de vocês. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, fonte bendita de amor. Aqui estão os teus filhos, companheiros nessa assembleia física, companheiros nas assembleias espirituais, companheiros que estão à distância, mas estão ligados a nós. Que todos possam, enfim, estar entrelaçados com essa movimentação, com essa força, com essa usina bendita que é o coração do Cristo. E possam ser alimentados pela verdade, fortalecidos pelo amor e possam ser conscientizados. A energia do azul está presente nesse campo. A força da frequência do azul está aqui. É a força de Shiva para destruir o homem velho e construir o homem novo, com propósitos, com projetos benditos. E que a força do arcanjo Miguel, que a presença desse guardião maior esteja com cada um de vocês. Eu sou Miguel, eu sou Miguel, eu sou Miguel. Eu sou um guardião da luz azul. Eu sou um anjo que educa, um anjo que transforma, um anjo que liberta, um anjo que cura, um anjo aposto para ajudar o semelhante. Eu e todos vocês, nós somos Miguel. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai de todo mal, porque vós é o poder, o reino e a glória. Olha só, essa é a energia libertadora, é a única energia que liberta. Ela se manifesta no passado, né? Seja tempo, seja espaço, ela se manifesta em todos os cantos. E quem trouxe, nesse momento, acho que uma intuição, criou essa melodia, eu acho que onde está recebendo, né, nossa gratidão. Canta ela para nós, companheiro.